Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física e hoje mecânica, introdução à cinemática escalar. Nós estaremos vendo conceitos como referencial, movimento e repouso, trajetória, posição e deslocamento escalar. Então vamos para a aula de introdução à cinemática escalar. Pessoal, primeiramente vamos compreender o conceito de cinemática escalar. A palavra cinemática vem do grego antigo. A palavra cinemática no grego, ela é escrita chamada kinema. Professor, o que significa kinema traduzido do grego antigo? Significa movimento. Professor, o que significa escalar? Escalar, pessoal, é que nesse momento nós só podemos atribuir o módulo das grandezas aqui na cinemática, ou seja, o seu valor numérico e a sua unidade atribuída. Não vamos aqui adotar direção e sentido na parte da cinemática escalar. Nós vamos ter a cinemática vetorial, que nós vamos pedir o módulo, direção e sentido. Tudo bem? É apenas uma separação para facilitar a compreensão dos conceitos. Então, traduzindo, pessoal, a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com a causa do movimento. Pessoal, sem se preocupar com a causa do movimento. Professor, como assim? Qual a causa do movimento? A causa do movimento, pessoal, é a força. Aqui na cinemática, não vamos estudar força. Então, nós vamos estudar o que é velocidade, aceleração, deslocamento, trajetória e outros efeitos, mas a força não vai nos interessar ainda na cinemática. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos um desenho representando a trajetória de uma esfera que está caindo de um vagão, e nós temos aqui vários conceitos da cinemática: movimento, velocidade, trajetória, queda, tá bom? Chamada queda livre. E aí nós temos esses conceitos que você vai ver na cinemática escalar. Vamos agora entender quais os conceitos básicos da cinemática escalar. Pessoal, nós temos agora os conceitos básicos da cinemática escalar. E o primeiro conceito básico é o referencial. Professor, o que é um referencial? Está aqui, pessoal, de uma forma bem simples. O referencial ele vai localizar a posição de um objeto. Essa é a função de um referencial. Quem é que pode ser um referencial, pessoal? Nós podemos ter dois tipos de referencial. Nós podemos utilizar um objeto, uma pessoa, um carro, uma bicicleta, um poste, uma árvore. Nós podemos adotar também um sistema de referência. Como o mais utilizado é o sistema cartesiano. Então, nós podemos ter dois tipos de sistema para encontrarmos a posição de um objeto. Tá bom? Nós podemos adotar um objeto como referencial ou adotarmos um sistema de referência. Vamos compreender agora qual a importância do referencial. Aqui nós temos um exemplo de um sistema de coordenadas cartesiano. Pessoal, esse sistema está tridimensional: x, y, z. E esse sistema, observe que aqui nós estamos localizando a posição desse ciclista. Então, a facilidade de utilizarmos um sistema de referência, nós podemos localizar a posição de objeto, saber se esse objeto está em movimento, repouso, a sua trajetória. Então, essa é a importância de um sistema de referência. Tudo bem? Vamos agora continuar o conceito de referencial. E um importante detalhe, pessoal, nós temos dois pontos importantes, é que existe primeiramente dois tipos de referencial. Nós temos o referencial inercial e o referencial não inercial. Qual a diferença, professor? Então, apenas para nós destacarmos, referencial inercial é quando o objeto
ele só vai poder estar em dois estados, ou em MRU. Pessoal, o que é MRU? É um dos conceitos das próximas aulas: movimento retilíneo uniforme, movimento em reta com velocidade constante. O objeto só poderá estar em repouso, que significa dizer velocidade zero. Então, observe que aqui, em nenhum momento, esse referencial pode estar aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Tudo bem? Então, esse é chamado referencial inercial. E o referencial não inercial é um referencial acelerado, ou seja, ele está alterando a sua velocidade. Então, a física trabalha com qual referencial geralmente, professor? É o referencial inercial. Tudo bem? Então, a física trabalha com, por exemplo, as leis de Newton, a base da dinâmica, o referencial inercial. E quais os conceitos que dependem do referencial, pessoal? São três conceitos: ponto material e corpo extenso, movimento e repouso e trajetória. Pessoal, esses três conceitos são relativos, ou seja, não podemos afirmar que um corpo necessariamente é um ponto material ou um corpo extenso, assim como não podemos afirmar que ele está em movimento e repouso, e nem dizer que a sua trajetória é só de uma forma analisada. Então, nós temos que entender que agora esses conceitos dependem de um referencial. Vamos compreender agora cada caso nos exemplos a seguir. E o primeiro caso é o ponto material e corpo extenso. Professor, qual a diferença entre ponto material e corpo extenso? Depende do referencial que nós estamos analisando. Observe que um navio, pessoal, você poderia afirmar que um navio seria um corpo extenso, com uma dimensão expressível, mas não podemos afirmar. Quando nós olhamos um navio de cima, vendo a sua trajetória, você observa o navio de forma de um ponto. Então, nesse caso, o navio, analisando nesse sistema de referência, ele é um ponto material. Ele é visto com um tamanho, uma dimensão desprezível em relação a onde está sendo localizado. Agora, ao lado, nós temos um navio. Nesta imagem, percebemos que a sua dimensão é expressiva em relação a esta imagem aqui, a esta ponte. Então, ele é um corpo extenso. Então, não podemos afirmar necessariamente que uma formiga é um ponto material ou um elefante é um corpo extenso. Depende de como estamos analisando esse objeto e o seu sistema de referência analisado. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo conceito. O segundo conceito é movimento e repouso. Também depende de um referencial. Nós vamos ter que adotar um objeto ou um sistema de referência como referencial. Mas aqui, como nós não temos um sistema de referência, nós podemos adotar qualquer objeto como referencial. Então, nós vamos entender aqui que, vamos pegar aqui como exemplo, esta pessoa, tudo bem, pessoal? E este poste. Vamos usar o poste como referencial. Então, o nosso poste ele é o referencial. Tudo bem? E nós temos aqui um detalhe. O carro, em relação ao poste, ele está se aproximando em relação a este referencial, ou seja, a sua posição está cada vez mais próxima desse referencial, e que é o significado de movimento. Eu poderia também usar a pessoa como referencial, poderia, mas usei o poste e também poderíamos colocar no poste o sistema cartesiano. Ah, professor, poderíamos colocar aqui, pessoal, ó, x e y, apenas para mostrar que a cada momento o carro está se aproximando da sua posição em relação à origem desse eixo, ou seja, a sua posição está aumentando ou poderia estar diminuindo em relação ao sistema de referência. Isso nós chamamos de movimento, quando a posição altera em relação ao referencial. Aqui ao lado nós temos várias pessoas aqui pulando de paraquedas,
Nós poderíamos utilizar qualquer pessoa como referencial. Vamos pegar aqui, pessoal, este que está aqui de mochila aqui de branco, vamos colocar aqui, ele é o nosso referencial. E observe que cada pessoa em relação a esse referencial, eles estão não alterando a sua distância em relação ao referencial. Cada vez mais estão na mesma posição. Significa dizer, professor, que todos em relação a eles estão em repouso. Professor, o que é repouso? É quando a distância, a posição, não se altera em relação a um sistema de referência ou ao objeto que está sendo referencial. Tudo bem, pessoal? Então, o importante destacar, um outro detalhe, que não existe referencial absoluto. Professor, o que significa dizer? Não existe referencial correto. Professor, não existe referencial certo, errado? Não. Nós podemos estar em movimento e repouso simultaneamente. Nós podemos estar em movimento em relação a um referencial e repouso em relação a outro referencial. Então, não existe referencial absoluto, referencial correto. Tá bom, pessoal? Então, observe que movimento é quando a distância se altera em relação ao referencial e repouso é quando a distância permanece a mesma em relação ao referencial. Vamos para o próximo conceito. E o nosso próximo conceito é a trajetória, que também depende de um referencial. Professor, o que é a trajetória? Pessoal, trajetória é a linha descrita ou a posição ocupada por um móvel ao decorrer do seu percurso. Aqui ao lado nós temos as imagens que estão mostrando a trajetória. Observe aqui, este menino jogando a bola de basquete. Aqui está a linha descrita pela bola ao lançá-la na rede aqui da cesta. E aqui nós temos um menino com uma esfera amarrada no fio. E aqui nós temos a trajetória, a linha descrita do seu percurso ao girar, né, de forma circular. E aqui nós temos um avião lançando, né, um míssil aqui no navio de guerra aqui, e essa aqui é a trajetória que este míssil está fazendo. Observe que nós podemos ver várias trajetórias. Nós podemos ver trajetórias curvilíneas dessa forma e também retilíneas. Professor, mas por quê? Porque a trajetória depende do referencial. Então, nós podemos ter duas trajetórias. A retilínea, que nada mais é do que uma trajetória reta, e nós podemos ter uma trajetória curvilínea. Professor, curvilínea, exatamente. Ela poderá ter, pessoal, outros formatos que vamos destacar aqui. Quais as trajetórias curvilíneas que nós podemos ter? Nós podemos ter uma trajetória circular, como mostra o menino com o pêndulo girando. Nós podemos ter um arco de parábola, que é o caso do basquete aqui, a metade de uma parábola, o arco de parábola, que é o caso também aqui do lançamento do míssil. Nós podemos ter uma trajetória helicoidal e nós podemos ter uma trajetória cicloide. Nós vamos ver agora em cada exemplo esses tipos de trajetória. Apenas lembrando que a trajetória depende de um referencial. Pessoal, e é isso que nós vamos compreender a partir de agora, que nem sempre nós vamos ver uma reta. Você pode ver uma reta e outra pessoa vê um arco de parábola. Então depende do referencial, tudo bem? Vamos agora para os exemplos. Pessoal, para nós compreendermos a trajetória que depende do referencial, é sempre importante nós adotarmos dois referenciais, um dentro do objeto e um fora do objeto. Então, imagine que você tenha sempre dois objetos a atentar para saber o tipo de trajetória, um dentro
e em fora. O dentro será no helicóptero aqui, por exemplo. O fora poderá estar em qualquer local aqui que nós podemos adotar, ele observando o que está acontecendo do fenômeno. Então vamos representar, eu vou colocar aqui um desenho de como se fosse um objeto observando. Nós temos um referencial fora e nós temos um referencial dentro. Tudo bem, pessoal? Sempre dois referenciais, um dentro e um fora. Então, observe que quem está fora não verá a mesma trajetória que quem está dentro. Professor, mas por que não? Observe, pessoal, que quando nós temos o objeto fora, esse objeto ele pode ver duas trajetórias desta, vamos supor aqui uma esfera aqui que está sendo lançada, nós podemos ver duas trajetórias. A trajetória no eixo X e a trajetória no eixo Y. Então, simultaneamente, colocando o sistema de referência aqui na esfera, ele vai ver dois movimentos simultâneos, que dá como resultante esse arco de parábola. Então, quem está fora vê dois movimentos simultâneos, o da horizontal com o da vertical, que dá, pessoal, essa trajetória aqui de arco de parábola. Então, vamos colocar que quem está fora verá um arco de parábola, dois movimentos simultâneos. Tudo bem? Arco de parábola. Agora, quem está dentro, pessoal, não consegue ver o seu próprio movimento no eixo X. Vai ver apenas o movimento da esfera caindo. Por isso que quem está dentro, pessoal, verá a esfera caindo de forma retilínea. Então, quem está dentro verá a trajetória de forma retilínea. Tudo bem, pessoal? Veja a importância do sistema cartesiano, mostrando que quem está fora verá dois movimentos simultâneos, quem está dentro verá apenas um movimento. Por isso que quem está dentro vê de uma forma, quem está fora vê de outra forma. Então, depende do referencial. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, nós temos o exemplo agora do helicóptero. Vamos ter aqui como noção um ponto para nós analisarmos a trajetória. Vamos pegar aqui a hélice e vamos supor um ponto aqui nesta hélice. Um ponto que nós vamos observar a sua trajetória. Lembrando que nós temos que adotar um objeto que está dentro e um objeto que está fora. Pessoal, cadê o objeto fora? Vamos colocar um objeto aqui fora para nós observarmos e o objeto aqui dentro para nós termos a observação. Tudo bem? Então, o primeiro que está fixo aqui na Terra e o outro que está dentro que vai junto com o helicóptero. Então, nós temos dois detalhes para observar. O que está dentro e o que está fora. Tudo bem? Como é que o referencial fixo vai ver este ponto girando em torno do helicóptero? Lembrando que o helicóptero, pessoal, ele sobe na sua, aqui, trajetória. Nós estamos supondo que ele está subindo. Como o helicóptero está subindo, essa pessoa que está fora verá duas trajetórias. Uma da esfera girando aqui na hélice, aqui na ponta, e ao mesmo tempo subindo. E como é que ele vai ver essa trajetória? Ele vai ver fazendo esse movimento simultâneo. Como é que nós chamamos quando uma trajetória circular está indo na vertical, ou para cima ou para baixo? Nós chamamos essa trajetória, pessoal, de helicoidal. Então, quem está fora vai ver dois movimentos simultâneos, o círculo mais um movimento na vertical, chamado de helicoidal. Então, ele verá esse ponto subindo desta forma, fazendo esse movimento simultâneo, um círculo mais um movimento na vertical, nesse caso de subida. Tudo bem, pessoal? Agora, quem está no helicóptero não poderá ver o seu movimento subindo.
vai ver apenas o movimento da hélice girando. Professor, como é que a pessoa de dentro do helicóptero vai ver essa trajetória? Esse referencial vai ver um circular, exatamente. Então, os dois vão ver curvilínea, só que o primeiro, que está fora, verá helicoidal, e quem está dentro não poderá ver o movimento na vertical, apenas circular. Então, observe que depende do referencial. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, esta imagem agora nós vamos entender a trajetória em dois pontos dessa esfera. Como poderíamos ver quem está no centro e quem estaria na borda? Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos adotar dois referenciais, um na borda e um no centro. É como se fosse, pessoal, um fora e um dentro. Tudo bem? Então, vamos adotar aqui um referencial na borda e um referencial no centro. Na imagem, nós podemos observar que quem está no centro vai ver uma trajetória retilínea. Dependendo desse referencial, nós podemos ter uma outra trajetória. Então, quem está no centro verá uma trajetória retilínea. Agora, quem está na borda vai ver, além do movimento, um outro movimento simultâneo, que é o círculo junto. Professor, qual é a junção de um movimento na horizontal mais um círculo? Nós chamamos de cicloide. Cicloide é um tipo de curvilínea. Cicloide. Isso, o que é o cicloide? O cicloide é quando nós temos um círculo se movimentando na horizontal. Então, nós temos aqui um circular mais um movimento na horizontal. A diferença, pessoal, do cicloide para o helicoidal é que o helicoidal é um circular na vertical e o cicloide é um circular na horizontal, quando um círculo se movimenta na horizontal. Tudo bem, pessoal? Então, observe que, dependendo do ponto, nós podemos ver duas trajetórias. Uma será retilínea, para quem está no centro, e a outra cicloide para quem está na borda. Tudo bem, pessoal? Então vamos para o próximo conceito básico de cinemática escalar. Pessoal, e o próximo conceito básico da cinemática escalar é posição, ou também, pessoal, espaço. Nós representamos pela letra S, em virtude de espaço em inglês ser space. Nós utilizamos a letra S porque espaço, pessoal, é a letra E, já nós temos outras grandezas que representam pela letra E, como, por exemplo, energia. E P de posição nós também já utilizamos, por exemplo, pressão. Então, nós utilizamos o S como uma forma de representar o quê? A posição, o espaço de um corpo, de um móvel, de um objeto que está sendo estudado. Então, um detalhe importante é que a posição ela não indica quanto o objeto andou. Ela indica apenas, pessoal, a localização. Ah, professor, exatamente, a localização. Então, é apenas onde o objeto está num sistema de trajetória. Então, observe aqui, nós temos aqui um exemplo em que vamos destacar dois pontos. O ponto A e o ponto B. Vamos imaginar que ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Professor, como é que nós chamamos a posição em que o objeto iniciou? Então, nós chamamos, pessoal, de posição inicial. Nós temos duas formas de representar. Ou nós vamos chamar de SI, tudo bem? Ou S, muito cuidado agora, pessoal, o SO, de origem, tá bom? Então, SO, de onde ele está saindo, a origem que ele está começando a sua trajetória. E a posição final, nós vamos chamar de SF ou apenas um S. Então, nós temos duas maneiras de representar. Tudo bem, pessoal? Geralmente se utiliza a segunda opção, SO e S apenas. Tá bom? Então, vamos destacar essas duas aqui, mais utilizadas.
que é importante logo para destacarmos. Agora, tem uma parte importante dessa trajetória que é a origem da trajetória. A origem da trajetória, pessoal, é o zero, tá? É exatamente o zero. Então, nós temos aqui que por um lado está negativo, por outro lado está positivo. Lembrando que à esquerda do zero tem negativo, da direita do zero está os positivos. Então, quem foi a posição inicial deste móvel? Então, a posição inicial deste móvel, SO, foi menos 10. Nós temos aqui, a trajetória está em metro, menos 10 metros. Então, ele saiu da posição 10 metros negativo. Não significa dizer que ele andou 10 metros. Ele estava na posição menos 10. E a posição final deste móvel, 20 metros positivo. Não significa dizer que ele andou 20 metros. Tudo bem, pessoal? Agora, por que eu estou detalhando a origem da trajetória, que é exatamente o zero? Porque não podemos falar S0. Professor, por que não podemos falar S0? Por conta que S0 estaríamos dizendo que estaria necessariamente saindo da origem zero. Então, nós temos que chamar SO de onde ele está saindo, que é a posição inicial, a origem que ele está localizado. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com este detalhe, pois muitos alunos chamam de S0. Aí, vale lembrar que S0 estaria dizendo que estaria saindo do zero da origem da trajetória. Não necessariamente. Ele pode sair do menos 20, do menos 10, do 10, do 20, qualquer ponto dessa trajetória. Tá bom, pessoal? Então, importante, posição, espaço é apenas a localização e não o espaço percorrido. Pessoal, nós temos um exemplo de posição ou espaço que é o ponteiro da localização de um mapa. Aqui nós temos, pessoal, a BR-316. BR-316. Que ela tem, pessoal, o seu início em Belém do Pará e vai até Maceió, Alagoas. Ah, professor, então significa dizer que nós temos duas localizações aqui, em Belém e em Maceió, Alagoas. E aqui nós temos, pessoal, a trajetória de duas formas, uma de forma direta, essa vermelha aqui retilínea, e essa outra trajetória, que faz uma forma de curvas. Independente das formas, o que está mostrando esse ponteiro é apenas a localização. Pessoal, de forma que está azul, essa trajetória teria aproximadamente, se fôssemos calcular o espaço, a BR-316 tem em torno de 2.400 quilômetros. Ah, professor, não é 316 quilômetros? Não. Esse 316 é apenas uma sigla de uma BR diagonal, que tem essa trajetória diagonal. De forma retilínea, lógico que teria um espaço menor, 1.000 e pouco quilômetros. Então, nós temos que a localização, que este ponteiro indica apenas a posição de um móvel. E nós podemos ver isso, pessoal, nas estradas, os marcos quilométricos, as placas, que são também uma forma de localizar onde você se encontra. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos os ponteiros dos mapas e as placas das estradas, que são também chamados de localizadores, espaço ou posição, onde você se encontra. Então, vamos agora para o próximo conceito. Pessoal, o nosso próximo conceito é o deslocamento escalar. Nós representamos o deslocamento pela letra ΔS. A letra grega delta, aqui na física, ela significa variação. Variação, pessoal, é o final menos o inicial. Então, variação da posição. Variação da posição. O S significa posição ou espaço.
Agora nós vamos ter quanto o móvel andou. Se nós queremos o deslocamento, nós vamos pegar a posição final menos a posição inicial. Ah, professor, exatamente. Para saber quanto foi o deslocamento de um móvel. Professor, por que escalar? Pessoal, deslocamento, ele é uma grandeza vetorial. Só que aqui nós queremos apenas o módulo desta grandeza, não nos interessa a direção e o sentido do deslocamento. Então, aqui é um caso específico, particular do deslocamento. Então, nós temos três exemplos, pessoal. Nós temos o exemplo 1, que o móvel está saindo do T1, 10 metros, e está chegando no T2, 50 metros, menos a posição inicial, SO. Quem será, então, a posição final? 50 menos 10. Então, deslocamento, nós temos 40 metros positivos. Pessoal, quando o deslocamento der positivo, nós chamamos esse deslocamento de progressivo. O que significa um deslocamento progressivo? A sua posição está a favor da trajetória. Então, a trajetória aumenta para a direita e está em forma de crescimento a sua posição da trajetória. Então, o sinal positivo significa no sentido crescente da trajetória. Então, primeira classificação de trajetória progressiva, crescimento. Agora, no segundo exemplo, nós temos que ele saiu do 50 e foi para o 10. Vamos aqui destacar, saiu do 50 e foi para o 10. Então, quem foi o deslocamento? Posição final menos posição inicial. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, ó, o deslocamento. No caso, o final será 10 menos 50. Só 10 menos 50 é 40 negativo. Professor, o que significa 40 negativo? É que está no sentido contrário da trajetória. Nós chamamos retroativo, porque ele está contra a trajetória. Significa dizer que está no sentido contrário do crescimento da trajetória. Tudo bem, pessoal? Então é importante nós destacarmos esse detalhe do sinal negativo. E aqui nós temos um caso, um deslocamento nulo. Ele saiu do 0, do 10, e voltou para o 10. Professor, então qual vai ser o deslocamento dele? Só observe que ele saiu do 10 e voltou para o 10. O deslocamento dele será nulo. Pessoal, será 10 menos 10. 10 menos 10 é 0. Então, 0 metros, deslocamento nulo. Professor, significa dizer então que ele não andou? Pessoal, ele teve distância percorrida, mas o seu deslocamento no final foi nulo. Então, é importante destacar uma observação muito importante. Deslocamento não é a mesma coisa que distância total percorrida. Observe que no primeiro exemplo, o deslocamento foi 40 e a distância também foi 40. No segundo exemplo, o deslocamento foi menos 40 e a distância percorrida foi 40. Agora, no terceiro exemplo, ele andou até os 50 e depois voltou para o 10. Então, de 10 até 50, ele andou 40 para ir, 40 para voltar. A distância total percorrida foi 40, mas o seu deslocamento foi nulo. Professor, quando é que o deslocamento é diferente da distância total percorrida? Quando o móvel muda de sentido. Se ele não mudar de sentido, a distância total percorrida será igual ao deslocamento escalar. Tudo bem, pessoal? Então é importante destacar. O deslocamento escalar só interessa a posição final e a posição inicial. E a distância percorrida total é o tanto que andou, não interessando de onde saiu e onde chegou. Tudo bem? Só vão mudar se mudar de sentido. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, um importante detalhe para finalizarmos o conceito
é que numa trajetória circular, que o ponto de partida será igual ao ponto de chegada, nós temos uma grande observação. Pessoal, no deslocamento de uma circunferência, o deslocamento não será nulo. Professor, mas por que não será nulo? Pessoal, porque se nós abrirmos um círculo, essa circunferência, nós observamos que o ponto de saída não será realmente igual ao ponto de chegada. Essa linha que eu coloquei para vocês, se nós fecharmos, nós vamos fechar um círculo. Então, observe que o ponto de saída, a posição inicial, não será igual ao ponto de chegada. Apesar de fazer essa trajetória, se nós abrirmos essa trajetória, não teremos posição final igual à posição inicial. Aqui não há mudança de sentido. Tudo bem? Não há mudança de sentido. Então, aqui nós temos que a trajetória numa circunferência não será nula. A trajetória será o comprimento da circunferência. E qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, em toda a trajetória que faz uma circunferência completa, o deslocamento é 2πr. Geralmente se coloca como se fosse um deslocamento nulo. Não, é um deslocamento com comprimento da circunferência. Mas por que, professor? Porque não há mudança de sentido nessa situação. Apenas uma saída e uma chegada bem próximas. Mas se nós abríssemos esse fio, perceberíamos que a posição inicial não é igual à posição final. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.